Olá, começa agora o Meditronic Cast, o podcast promovido pela Meditronic para debater os rumos da saúde com alguns dos principais líderes do setor. Meu nome é Natália Cuminali, sou jornalista especializada em saúde e diretora de conteúdo do Futuro da Saúde. Eu estarei com vocês aqui ao longo desta temporada, trazendo para a conversa todas as reflexões que permeiam a medicina, a tecnologia e o cuidado. Chegamos ao nosso penúltimo episódio dessa temporada. Até agora já falamos de tecnologia, de acesso, de ensino. E hoje o tema é justamente sobre quem está no centro de tudo isso, o paciente. A melhor experiência para o paciente é o principal foco das empresas de saúde. Mede-se isso, por exemplo, a partir de indicadores de qualidade, como a condição clínica, o impacto na segurança, a diminuição na readmissão hospitalar e melhores medidas de desfecho. Esse tem sido o norte quando são desenvolvidas novas abordagens contra doenças, por exemplo. Na conversa de hoje, vamos focar principalmente no paciente com obesidade. Qual que é o impacto da cirurgia bariátrica na saúde do paciente? E na saúde pública? Qual que é o futuro desse tipo de cirurgia enquanto modelo de negócio? E como isso se extrapola para outras enfermidades? Para fazer todas essas reflexões, teremos aqui o médico cirurgião Luiz Berti, um dos pioneiros em cirurgia bariátrica minimamente invasiva no Brasil, coordenador do Centro de Cirurgia e Obesidade Metabólica e ex-presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica. Seja muito bem-vindo, Dr. Berti, tudo bem? Tudo bem, é um prazer estar mais uma vez aqui com vocês. E eu acho que meia hora, 40 minutos vai ser muito pouco, porque só esses tópicos que você já colocou, nós ficaríamos o dia inteiro aqui. Mas é sempre um prazer falar sobre a cirurgia bariátrica, porque como você mesmo disse, a cirurgia bariátrica é uma doença do corpo e da alma. E nós temos nesse paciente a dor do corpo, com todas as doenças que ele tem, hipertensão, diabetes, gordura no fígado, mas também tem a doença da alma, de pessoas que não conseguem uma ocupação, pessoas que não conseguem conviver e pessoas que passam uma vida inteira sendo com um carimbo que elas não fazem a parte dela. E as pessoas desconhecem que a obesidade é doença e uma das doenças que mais mata e que mais tira vida e tempo de vida dessas pessoas. Dr. Berti, vai ser difícil mesmo a gente falar só 40 minutos, mas vamos tentar. A gente também vai dar boas-vindas aqui para o Felipe Milano, diretor de marketing da Meditronic Brasil. Felipe, muito obrigada pela sua presença, tudo bem? Oi, Natália, tudo bem? Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com o Dr. Berti. É um parceiro de longa data, a gente já conversou diversas vezes sobre esse tema, em consultório, em almoço, em jantar, em congresso. Então, muito legal poder trazer essa nossa conversa para essa mesa aqui. Vai ser muito bom. Felipe, eu queria começar com você, pedindo para você explicar para a gente o conceito do paciente no centro. Esse é um termo que, para quem acompanha o setor, tem sido muito utilizado. Mas o que ele significa na prática e em que tipos de ações esse termo, essa prática, pode ser traduzida? Uhum. Hoje, o que acontece? A gente tem um sistema de saúde, principalmente privado no Brasil, um pouco perverso. Isso significa que quanto mais doente o doente está, mais dinheiro o sistema gera. Né? Toda generalização é burra, então não quero ampliar isso para todos os hospitais, todos os pagadores, mas em geral é o que acontece. Né? Então, a gente vê um número grande de exames desnecessários, a gente vê reservas de leito de UTI de forma desnecessária, a gente vê estadias hospitalares alongadas, né? E quando a gente fala em ter o paciente no centro de tudo, é mudar um pouco esse sistema e entender o que é o melhor desfecho para o paciente, tanto o desfecho clínico, quanto o desfecho em termos de experiência, são chamados PRANs e PRONs. E pensando nisso, a Meditronic, inclusive, criou uma área que chama SVA, que é Serviço com Valor Agregado, que ajuda hospitais e clínicas a colocarem o paciente no centro de tudo, né? A mudarem seu modelo de negócio, a repensarem a maneira como elas estão trabalhando e entender que o paciente é o foco, né? E se o paciente estiver sadio, o sistema inteiro ganha, né? Então, mudar essa visão de curto prazo de paciente doente para uma visão de longo prazo de paciente sadio. Excelente, eu queria trazer o Dr. Berti para a conversa, para o contexto da cirurgia bariátrica. A gente sabe, Dr. Berti, que quando é bem indicada, tem uma série de benefícios, tanto para o paciente como para o sistema de saúde. Eu queria que o senhor explorasse um pouco mais esses dois aspectos, principalmente nesse conceito que a gente está falando aqui hoje, do paciente no centro.
Bom, alguns anos atrás, alguns bons anos atrás, nós fizemos uma pesquisa de Health Economics, onde nós vimos que esses pacientes obesos, nos últimos 2 anos que antecederam a cirurgia, eles haviam tido mais do que 5 consultas com cardiologistas, endocrinologista ela chegava mais, mas cardiologistas, pneumologistas, ortopedistas, ou seja, toda uma cadeia de médicos, simplesmente para tratando das consequências da obesidade. Isso gerou uma gama de raio-x, tomografias, ressonâncias, eletros, exames de sangue, então, mais de 10 séries. Séries, quando eu digo aqueles que o médico vai fazendo xizinho para todo lado, mais de 10 séries. Se a gente parar simplesmente nesse estudo, olha o impacto, e a gente está fazendo o quê? Nós estamos simplesmente enxugando gelo, que nós não estamos tratando a doença mãe, que é a obesidade. Então, cada médico, como o Felipe falou, está tratando o seu setor e deixa de ver o paciente como um todo, como centro. A doença maior que ele tem, ela não está sendo tratada, ou está sendo mal tratada. Ninguém aqui está dizendo para chegar para a primeira vez que a pessoa tenha lá um problema de peso, se indicar uma cirurgia bariátrica. Mas aquele paciente que já tem um IMC de 40, IMC de 35, ou até mesmo um IMC mais baixo, mas com diabetes descontrolado, esse paciente ele tem e merece a chance de ter o melhor tratamento. E o melhor tratamento hoje, tanto dessa parte econômica, que a gente pode mensurar, mas da parte que a gente não mensura, que são quanto custa uma vida perdida. E quantas vidas são perdidas? Quantos desses pacientes vão desenvolver o diabetes e vão depois passar para situações mais graves, como diálises e outras? Quantas próteses de joelho e quadril foram colocadas nesses pacientes e não foi tratada a doença mãe? Então, nós estamos gastando várias vezes. A gente gasta na consequência, continua com a causa, não resolveu a causa. Esses pacientes continuam gastando cada vez mais. Nós sabemos que hoje 75%, eu acredito que agora, depois da pandemia, isso deva ter piorado, mas 75% da população brasileira depende do Sistema Único de Saúde. E menos de 30%, hoje digo até que menos, nós tivemos uma mudança muito grande nesse cenário, né, de relação de convênio. Muitas pessoas foram obrigadas a abandonar o sistema de saúde privado por falta de condições financeiras, então deve ter piorado muito. Agora, você imagina que a gente faz no Brasil uma média de 80, 90, 100 mil cirurgias por ano, e esse grupo, simplesmente, nós somos 90% do sistema privado e menos de 10% do sistema público. E o sistema público, nós estamos criando uma grande bomba de pessoas que estão gastando. Então, se a gente parasse a análise por aqui, eu acho que a gente já teria respondido o quanto é interessante que a gente cuide da obesidade, mas para cuidar da obesidade não é simplesmente operar. Nós temos que criar uma condição de preparo desse paciente ser muito bem operado, e aí a gente começa, não adianta hoje eu pegar um paciente e querer ainda fazer somente a cirurgia aberta no SUS, que ela é muito mais cara que a cirurgia minimamente invasiva. O paciente demora um mês para voltar, tem as incisões, o tempo de internação é mais prolongado, o nível de dor, o uso de anestésico, tudo é maior, e por isso que a gente tem que entender que o SUS ele precisa dar uma melhorada nessa situação, para que a gente possa operar mais gente e botar essas pessoas de novo na sociedade trabalhando mais rápido. E aí nós vamos começar a economizar em toda essa cadeia. E, doutor Bert, pensando que a obesidade, né, como o senhor trouxe, é uma doença complexa, né, qual que é a importância do acompanhamento multidisciplinar, de fato de você ter esse acesso a vários especialistas, até de fato verificar, né, quando que o paciente tem que ser indicado, por exemplo, para uma cirurgia? Eu sempre digo, na prática diária do consultório, eu sempre digo para os meus pacientes que a cirurgia faz 50% e o paciente faz 50%. Né? O que eu quero dizer com isso? No primeiro ano, qualquer cirurgia, seja a A, B, a C ou a D, ela vai funcionar. Nós estamos pensando que nós estamos tratando de uma doença crônica, e essa doença crônica não tem cura, tem tratamento. Então, o primeiro entendimento é que o paciente, ele tem, e o médico tem a obrigação e moral de mostrar para ele que a cirurgia não é uma maquininha mágica que vai ser colocada na barriga. A cirurgia é um instrumento, e quanto melhor ele trabalhar esse instrumento. E o que é trabalhar bem o instrumento? É um tripé. O primeiro, para essa cirurgia se sustentar para o resto da vida, ela precisa ter 3 colunas muito sólidas. A primeira delas chama atividade física. O paciente precisa entender que o emagrecimento, ele requer que ele mude hábitos, e a atividade física é muito importante. Agora, vamos fazer um parênteses aqui. Como é que eu pego uma pessoa de 150 quilos e peço para ele ir na academia? Eu sempre digo que a academia dói o corpo e dói a alma. Dói o corpo porque ele não consegue suportar aquele peso. Quem vai à academia, aqueles
lugares onde se senta naqueles aparelhos são pequenos. Então o corpo dói, e dói também a alma, porque eu vejo aquelas pessoas com um corpo diferente, e o meu ele está fora do limite. Então já é muito difícil que a pessoa consiga sem a cirurgia, mas depois da cirurgia é muito importante que ele faça atividade física. A coluna do meio é o controle emocional. Nós temos uma relação muito forte com comida. Né? A primeira vez que o nenê chora, a mãe, o que a mãe dá? Uma mamadeira ou dá o peito. Ela não vai pensar que ele está com gases. A gente está alegre, a gente sai para comer, a gente está triste, a gente come. Quando o nosso humor ele diminui, tem um hormônio chamado serotonina, ele abaixa, e o lugar mais rápido que eu tenho serotonina fora da farmácia é no chocolate. Ensinaram para a gente que sobrar comida no prato é feio. Então, essa mudança que a cirurgia tem, que a gente precisa ser feito, é o controle emocional. Então, o paciente precisa entender que o pós-operatório. E o terceiro tripé é a reeducação alimentar, que é aprender a comer. As pessoas precisam entender que elas não precisam comer tanto. Aquela quantidade de comida que elas comem hoje é para aquele corpo com mais peso. Aquele corpo com menos peso, ele vai precisar de uma menor quantidade de comida. Só que ela precisa ser trabalhada, fracionada, comer os alimentos que são teoricamente a mais a proteína, depois menos o carboidrato, então precisa reorganizar. Então, é muito importante que essa equipe, psicólogos, psiquiatras, endocrinologistas, nutricionistas, nutrólogos, cardiologistas e outros que forem necessários, estejam muito junto com esses doentes para que, nesse primeiro momento, ele seja conduzido de uma maneira correta. Obrigada, doutor Bert. Agora eu queria perguntar uma coisa para o Felipe. Você mencionou, Felipe, na sua fala, essa estrutura do serviço com valor agregado, né, SVA. O Brasil foi o primeiro país a receber essa nova frente de negócios da Medtronic, que, na verdade, cruza os dados gerados por tratamentos multidisciplinares. Que tipo de gargalo essa iniciativa vai resolver? Você pode dar outro exemplo? Eu sei que a gente está aqui falando de obesidade, mas outro exemplo além da obesidade? Não, posso, claro. Essa iniciativa surgiu com o tratamento da obesidade, né? Pensando no tratamento da obesidade, porque, como o Dr. Bert falou, é um problema de saúde pública. Muito mais do que qualquer outra coisa, é um problema de saúde pública, e a Medtronic, com sua relevância no mercado, tem um papel e é um player importante dentro disso, e a gente quer ajudar. Então, um dos gargalos que essa estrutura vai resolver é a conexão entre fonte pagadora, hospital e indústria. Essa estrutura ela tem um papel de tentar harmonizar essas três coisas, criando uma coisa que a gente chama de linha de cuidado. Então, a linha de cuidado seria no momento que o paciente é captado até o momento que esse paciente tem alta. No caso da obesidade, ele não tem alta, né, porque é uma doença crônica, mas a gente acompanharia a vida do paciente durante todo o estágio. Então, no caso da obesidade, a cirurgia, ela é uma parte da linha de cuidado, ela não é a linha de cuidado como um todo. Isso é uma coisa super importante da gente mencionar. Isso vale para qualquer outra terapia que a gente está falando. Ela vale para diabetes, ela vale para o caso de câncer coloretal, por exemplo. No câncer de coloretal, é muito comum a gente falar de uma coisa chamada protocolo ERAS. O protocolo ERAS é um protocolo no qual se dá alta precoce para os pacientes. Então, o paciente que ficava 5, 6 dias internado vai ficar de 2 a 3. Isso faz com que o hospital tenha um giro maior de leito. Isso faz com que o paciente tenha uma recuperação melhor, ele vai para casa mais rápido, isso faz com que a operadora economize dinheiro e com que o sistema de saúde gire de maneira mais fluida. Né, o protocolo ERAS também é disponível para outras técnicas cirúrgicas, a bariátrica é uma delas, a ortopedia, a cabeça e pescoço, ela se vale de uma série de áreas. Então, a SVA nasceu pensando em obesidade, mas hoje ela se expande para qualquer doença crônica na linha de cuidado, e para uma gama muito vasta de terapias quando a gente pensa em serviços que a gente pode prestar para ajudar essa relação entre operadora, hospital, médico e indústria. Muito interessante. Doutor Bert, ouvindo o Felipe, queria saber, né, o senhor está nessa área há bastante tempo, como que o senhor vê essas transformações do setor, né, falando desses temas, né, medidas de desfecho, acompanhar a jornada do paciente, redução da alta, sustentabilidade do sistema, e o quanto isso acrescenta em termos de qualidade e experiência, não só para os pacientes, mas também para as instituições. Isso é música para o meu ouvido, né, quando a gente vê essas atitudes, porque a gente precisa, eu sempre digo que é um quadrado, paciente, médico,
a indústria e o hospital. Sempre esse quadrado, ele não se unia, assim, eram atitudes que não confluíam para um lugar comum. E quando a gente vê que a indústria parte e toma essa dianteira de vir e propor para hospitais, fontes pagadoras e médicos, uma coisa racional, isso é verdadeira música. Eu que estou há muito tempo nessa situação, a gente entende que a minha medicina de quando eu me formei há 30 anos atrás era uma e hoje é outra. Né? Na minha época não existia tantos planos de saúde, hoje a maioria, todo mundo tem praticamente que um plano de saúde, e criou-se uma situação onde ficou, num determinado momento, alguns anos atrás, o pagamento era feito, eu fazia uma coisa e recebia por essa coisa. Aí chegou uma hora que quanto mais eu fazia, mais eu recebia. Aí começou a você ter volume e não ter qualidade. Depois começaram a tentar melhorar uma outra forma de pagamento. Então eu vou te pagar fixo. Aí o que aconteceu? Se eu ganho fixo, eu faço menos. Então não se chegava. E o que a medicina atual ela vai? O que a gente chama de pagamento por valor de performance. Ou seja, nós vamos ter que ter um profissional muito bem treinado, um hospital muito... Nós não podemos abrir mão, em hipótese nenhuma, da melhor tecnologia para a segurança do nosso paciente. Mas também não precisamos ter tecnologias desnecessárias. Utilizar-se coisas que não tem. Então, nós vamos gerando um custo que é impagável. Hoje eu sempre digo e falo, eu sou professor na Santa Casa, a gente sempre pode conversar com os residentes, ou mesmo aqueles que estão mais perto da gente no dia a dia, que assim, o paciente ele precisa ser acolhido, o paciente precisa se conversar com o paciente, precisa se colocar a mão. O médico hoje não usa mais estetoscópio, se usa para tirar fotografia, lá do, como é que chama, do Instagram ou Facebook, mas às vezes o teu estetoscópio te mostra alguma coisa que você não precisa pedir um exame. Às vezes, se você colocar a mão no doente, você vai ver que ele tem um fígado grande, eu não preciso de um ultrassom e de uma tomografia para saber que aquele fígado está grande. Então, o que está acontecendo? Nós estamos hoje gerando médicos que são pedidores de exames. Isso vai gerando um ônus para o sistema absurdo. Então, e isso é muito importante quando a gente mostra que nós temos que fazer. E esse programa da Medtronic é fantástico, porque ele quer mostrar exatamente isso. Vamos criar protocolos, mas não protocolos de defesa, nem protocolos de um bom atendimento, onde o paciente está no centro. Se eu tenho que fazer uma tomografia, eu vou fazer uma tomografia. Agora, se eu não preciso fazer essa tomografia, eu não vou fazer a tomografia, porque eu fui muito bem treinado como médico para poder lidar com aquela situação que eu estou trabalhando. Por outro lado, o hospital, ele vai ter confiança daquele médico, que ele sabe que é um médico que ele não vai quebrar a cadeia, nem usando coisas necessárias, nem faltando com a segurança. A fonte pagadora vai se sentir tranquila, porque ela sabe que naquele hospital não está se excedendo, está se fazendo aquilo que é necessário. E a indústria, por outro lado, também ela fica sossegada, porque ela tá fazendo a parte social dela, não simplesmente, como sempre, não, a indústria ganha, porque eles... Não é isso, não. Ela está vindo para cá e está sentando na mesa e oferecendo solução. Então, para nós, isso é música, verdadeira música nos ouvidos, e eu acredito que não só para nós, mas principalmente quem vai se beneficiar no final dessa história toda vai ser a medicina brasileira e principalmente os pacientes, seja eles bariátricos, de câncer, de diabetes, ou seja, de uma maneira geral. É para esse rumo que a medicina tem que ir, e nós temos que entender que essa mudança já aconteceu e nós temos que entender que isso só veio para melhorar essa relação. Doutor Bert, eu estava te ouvindo e pensando, né, o quanto isso é transformador para o setor como um todo, mas queria te ouvir mais sobre essa transformação para o paciente, porque às vezes é um pouco difícil para o paciente perceber o quanto isso o beneficia, né, então acho que ninguém melhor que o senhor para traduzir isso para a gente. Então, assim, o que a gente tem hoje, nós estamos até no momento, e as pessoas mais velhas como eu, a gente às vezes fica um pouco assim com as mídias sociais, né, então hoje, mídia social virou um negócio. Quem não está no Instagram, quem não está no Facebook, que tá não sei o que, não está nesse mundo, né? É uma situação. Então, a gente vê hoje uma gama de informações boas, mas muito ruins também. Nós vemos de tudo. E o paciente hoje, ele, no final das contas, ele acaba entrando um pouco, né, nesse turbilhão de informações que tem. Quando nós temos uma situação, por exemplo, e faz esse programa, ele sabe que no hospital X
né? Ele vai ter um atendimento assim, assim, assim. E aí nós começamos com as acreditações. Nós temos aquele hospital que tem, por exemplo, uma acreditação americana, uma acreditação canadense e tal. O paciente já se sente seguro, que sabe que naquele hospital todas as regras de segurança e protocolo. E aí a gente está indo mais além. No caso da cirurgia bariátrica, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica Metabólica, ela lançou uma certificação para mostrar para os pacientes que naquele hospital nós temos médicos que aceitam ser auditados, que aceitam ter, e que tem exatamente tudo isso que a gente está falando aqui. É óbvio que complicações em medicina é um negócio inevitável, medicina não é matemática, mas não podemos ter muitas complicações. É óbvio que uma cirurgia ela pode demorar de 1 hora, 2 horas, mas ela não pode demorar 9 horas. O paciente pode ficar 1 ou 2 dias no hospital, mas ele não pode ficar 15 dias porque um problema teve. Então, toda essa mudança nos levou a entender o seguinte: hoje o médico ele tem que ser um médico, apesar dessa palavra ser assim, ele tem que ser um médico de excelência. Ele tem aquele médico que fazia tudo, ele está ficando cada vez mais, porque as pessoas estão cada vez mais, o cirurgião bariátrico, o cirurgião de câncer coloretal, o cirurgião de fígado, o cirurgião de vias biliares de fígado e pâncreas, quer dizer, as pessoas estão ficando mais, e com isso a gente consegue médicos mais bem informados, e o paciente precisa ter essa informação. O que falta hoje para isso, e esse programa, além de dar toda essa sequência, ele vai conseguir, no final das contas, mostrar que naqueles lugares onde existe, onde esse programa está instalado, o paciente pode ir com segurança. E que não é simplesmente ele vai ficar encantado por um médico que aparece eventualmente lá fazendo uma dancinha no TikTok, né, aquela coisa, mas ele sabe que naquele local ele tem todo um protocolo de atendimento, aonde na realidade busca-se o quê? Que ele venha com o seu problema e aquele problema seja resolvido da melhor maneira possível, usando a tecnologia necessária, mas sem onerar essa cadeia toda que a gente diz. Felipe, esses modelos de integração entre hospitais e indústria são novos? A gente pode dizer, por exemplo, que tem uma tendência nesse tipo de parceria? Olha, Natália, eles são super novos, né? Como o Dr. Berti falou em uma das respostas, houveram várias tentativas de conseguir criar um sistema sustentável, né? Existe hoje um movimento grande em criar sistemas de valor, de remuneração por valor. Na sua grande maioria são modelos teóricos ainda, no qual algumas indústrias, algumas empresas têm tentado aplicar. Então, sim, é uma tendência, mas eu acho que a verdadeira tendência é deixar de fazer compra e venda de produto e passar a agregar valor naquilo que se vende. E aí o produto, no caso da Medtronic, seriam os nossos devices, no caso do Dr. Berti, seria a cirurgia. Então, assim, como é que o médico agrega valor naquilo que ele faz, como é que a indústria agrega valor, como que a prestadora agrega valor, como que o hospital agrega valor, e como que a gente chega nesse cenário onde todo mundo consegue dar um pouquinho de si e também dividir o risco. Então, eu acho que essa é a tendência. E, de novo, estou te falando um modelo teórico aqui, né? A gente tem alguns exemplos práticos que estão começando a acontecer no Brasil. Eu acho que essa certificação da Sociedade Brasileira é um passo importante para isso, né, onde se agrega valor à prática do cirurgião bariátrico, e acredito que o futuro é esse, né, onde cada vez mais se vai ofertar valor dentro daquilo que se vende, né, cada vez mais vai ser uma oferta de valor e menos uma oferta mercantil. E vocês são bem mais jovens do que eu, né? Outro dia eu conversava com meu sobrinho e ele me dizia o seguinte, né, falando de seguro de vida. Assim, eu fazer seguro de vida, eu fiquei, por quê? Assim, por que eu vou dar o meu dinheiro para alguém, para quando, se eu precisar um dia, eu vou pegar meu dinheiro, vou investir. Então, hoje, o jovem, ele já está indo para uma nova visão, né? E o que a gente vê cada dia mais é que as pessoas, elas querem, por exemplo, um procedimento cirúrgico, eventualmente. Em vez dela ficar pagando um convênio vários anos, às vezes ela quer procurar, ela tem uma condição financeira. E o que ela vai buscar? Ela vai buscar exatamente isso que o Felipe falou, onde o médico ele vai ter um resultado, aí ele vai poder chegar para um paciente e dizer, olha, no hospital X, a sua cirurgia custa X, você vai ficar tantos dias. Por quê? Porque ele tem a tecnologia, ele tem os protocolos e ele tem confiança. E se um dia existir algum risco, esse risco é compartilhado pela cadeia. Então, isso serve para essa nova linha, o que a gente vê cada dia mais hoje no consultório, são pessoas que estão saindo por qualquer motivo, né?
das seguradoras e estão buscando financiamento de saúde própria. É um modelo que a gente vai ver cada vez mais crescer nos próximos anos. E o outro modelo que a gente já está, que é mais ou menos a saúde compartilhada, ou seja, você tem o seu seguro, mas você tem que arcar com um pouco daquilo, para que exatamente você não comece a ter coisas desnecessárias. Doutor, pede tudo aí, vamos fazer um check-up completo. Mas para que você quer fazer um check-up completo? Não sei, não tem, mas você não foi ano passado? Então, e a coisa está mudando de uma maneira e a gente tem que entender que todos nós vamos ter que fazer a nossa parte. E a gente vai mudar cada dia mais, e isso que o Felipe está dizendo agora é a coisa mais importante. Essa mudança, ela não tem volta mais, ela só vai para esse caminho. E quando você tiver um caminho estruturado como esse projeto quer fazer, ele vai ser muito, muito mais fácil da gente percorrer, porque se cada um quiser fazer a sua maneira, nós vamos ter de novo mais um fracasso. Por isso que é bom quando alguém centraliza isso num programa sólido, muito bem elaborado e a gente simplesmente vai utilizar já esse caminho que eles asfaltaram para a gente. Dr. Bert e Felipe, a gente está quase chegando no final da nossa conversa e vocês dois já deram bons spoilers, né? Eu queria perguntar para vocês como vocês veem o futuro desse modelo, de como o paciente vai estar no centro. O Felipe falou, né, que o futuro vai ser oferta de valor, o Dr. Bert trouxe alguns exemplos de novos modelos de financiamento de saúde. Vocês têm mais o que acrescentar nesse sentido de como que vai ser esse futuro, talvez ali do ponto de vista para o paciente? Eu vou ouvir o Dr. Bert primeiro. Olha, o que a gente acaba vendo é que esse paciente hoje é um paciente, quando ele vem ao consultório, é um paciente muito melhor informado do que era quando eu comecei. Então, é um paciente hoje que ele já tem algumas diferentes, ele já sabe alguma coisa, a internet, como eu disse, hoje é uma porta de informação, ele já sabe muitas das coisas. Mas ainda a gente vê, o paciente às vezes ele vai procurar, sabe, a comodidade, ele às vezes ele procura um serviço não só pela comodidade, que é mais perto. Então, assim, o que eu acho que falta para a gente linkar, e é muito importante que é isso, é linkar esses centros, né, de atendimento de cirurgia coloretal, cirurgia bariátrica, tudo, de uma maneira na mídia, onde a gente consiga levar uma boa informação, onde não tem um cunho comercial. Não, vamos falar lá onde o Dr. Bert opera. Não é. Vamos falar de todos os hospitais que têm um bom programa. Então, eu acredito que esse ainda é o clique que vai faltar no futuro, a gente levar a boa informação. E isso aqui que nós estamos fazendo hoje, eu acho que é esse clique, onde o Felipe fala da parte, eu falo aqui, você fala da parte do jornalismo, e nós vamos começar a levar alguns conceitos e fazer a pessoa entender que ela tem sim direitos, esses direitos estão aí, ela tem direito a ser atendida, ela não pode ser mandada aonde, se ela gostou do médico, se ela gostou de um hospital, e aquilo está dentro do escopo do plano de saúde dela, ela tem direito, ela não tem que ser direcionada para lugares onde ela não quer, direcionada para lugares onde ela vai ser tratada como mais como um número, né? E não é isso que a indústria quer, não é isso que nós queremos, e não é isso que ninguém quer. Nós queremos sim que o paciente ele vá buscar um médico que o acolha, um médico que ele vai, somente nessas doenças, como o câncer e a obesidade, são doenças que a gente precisa de acolhimento. É isso que eu acredito como que é a grande medicina do futuro. Nós vamos ter que cada vez mais acolher o paciente e mostrar para ele que dentro desses sistemas ele vai ter lugares onde ele possa ser acolhido e bem tratado, com a melhor tecnologia e sem deixar o sistema falhar. Então, eu acredito que nós estamos caminhando muito. Óbvio que a gente vai fazer tudo que pode acontecer, nós não sabemos ainda, né? A gente está vendo correntes e mais correntes, mas eu acredito que o caminho é esse, é a medicina agregada em valor. Felipe, agora eu queria te ouvir um pouco de como que você vê esse futuro da medicina. Eu concordo com o Dr. Bert, né? Existe hoje uma iniciativa onde se mede a experiência do paciente. Porque pensa, você vai num hospital, você quer ficar boa, né? Você chegou lá com uma dor e tal, você quer ir embora sem dor. Mas ninguém pergunta como foi a sua experiência, ninguém pergunta como foi seu atendimento. É muito diferente de quando você está num hotel, por exemplo. Né? Não estou comparando uma experiência hoteleira de lazer com uma experiência de saúde, mas eu digo, dentro de um hospital, a experiência do paciente também vai ser cada vez mais importante.
como foi essa jornada do paciente, como é que ele foi tratado, como é que ele foi acolhido, como que ele foi recebido, ele foi lá e foi só mais um número ou não? Ele foi tratado de maneira individualizada? Né? Então, isso cada vez mais vai ser percebido, né? Então, está se incorporando isso no mercado de saúde. Acho também que é uma mudança que veio para ficar, que para mim faz todo sentido, como paciente, inclusive, né? Todos somos pacientes, então faz sentido, inclusive, como paciente, para que a gente realmente tenha um tratamento adequado em todas as instâncias, em todos os níveis, independentemente do nível do plano de saúde ou quem vai para o SUS tenha, né? Então, para que todo mundo receba o tratamento que efetivamente é adequado, sem exames desnecessários, né? Sem alta prolongada, sem nada desse tipo. Muito bom. Eu, infelizmente, tenho o desafio aqui de encerrar a nossa conversa. Eu queria agradecer demais a vocês, acho que foi muito boa, muito esclarecedora, vários pontos que daria para a gente explorar realmente, como o Dr. Bert disse lá no início, né? A gente ficaria horas aqui falando. Dr. Bert, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço e, assim, sempre que a gente puder contribuir com alguma coisa para esse caminho que a Medtronic está mostrando para a gente, eu vou estar aqui à disposição para a gente conversar. A cirurgia bariátrica, eu comecei com ela, então ela faz parte da minha vida, então hoje toda qualquer ação para melhorar, eu vou estar sempre aqui com vocês, e foi um prazer e muito obrigado pelo convite. Muito obrigada, Felipe, também muito obrigada. Obrigado, Natália, obrigado, Dr. Bert, e eu queria deixar um convite para as pessoas aqui, né, que nas nossas ações diárias, a gente pensa, se o paciente estivesse no centro, o que eu faria? Né, e talvez essa reflexão nos leve a agir um pouquinho diferente daquilo que a gente está fazendo hoje. Excelente, Felipe. Bom, eu encerro por aqui o 5º episódio do Medtronic Cast, voltado para discutir os principais tópicos que permeiam o setor da saúde. Eu queria agradecer a todos que nos ouviram até agora. O nosso próximo episódio será o último dessa temporada. A gente vai falar sobre o futuro da saúde. Quais são as tendências, para onde está caminhando o setor e as perspectivas de saúde para os próximos anos. Será imperdível. Eu espero vocês lá. Até mais. Siga as redes sociais da Medtronic para acompanhar os próximos episódios, que também estarão disponíveis nas principais plataformas de streaming.